Só que, ao meu ver, a análise desse confronto passa muito por contexto, tá? Muito bem, vamos começar pela Série C, né? Derby, Vamos subindo, né? Derby Campineiro. Quem gosta de derby é o nosso diretor, né? Ah, esse gosta, O sábado, 5 da tarde, ele nem ouviu, graças a Deus. Moisés Lucarelli, tá? 15ª rodada, clássico aí de opostos, né? O Guarani tá mais na parte de cima. Não, a Ponte Preta tá mais na parte de cima. A Ponte Preta na parte de cima e o Guarani ali querendo subir. Isso é uma tendência desde o início, tá? Não é nem questão de momentos. A Ponte Preta, desde o início da Série C, ele tá fazendo uma campanha sólida, né? No topo, já tá praticamente com a classificação encaminhada. Inclusive, o Guarani começou muito mal, até na zona de abaixamento. Acho que o Guarani começou com 3 derrotas da Série C, inclusive, né? Enfim, começou no Z4, deu uma crescida, mas tá no meio de tabela. Não é o suficiente pelas pretensões aí do Bugre. E a gente vai analisar tudo isso desse confronto agora no nosso aplicativo Togame Arena, que vai pintar aí na tela agora para você a interface, e um QR Code para você baixar o app de forma gratuita, beleza? Sempre importante ali você ter estatísticas, você ter informação, tudo para poder embasar aí os seus conhecimentos para as apostas esportivas, beleza? O momento recente do Bugre é uma coisa inacreditável, né? 4 derrotas consecutivas, calma que a gente vai dar uma ilustrada nisso aí logo mais. E a Ponte Preta é um timezinho um pouco mais sólido, tá, velho? Não à toa, é o vice-líder da competição com 26 pontos marcados. Eu acredito que os 3 primeiros aí já estão com classificação encaminhada, né? Dificilmente serão eliminados, seria coisa de perder todos os jogos e ainda depender de uma combinação aí de resultados dos outros jogos, né? Não estão classificados matematicamente ainda, Ponte Preta e Londrina, mas já pode cravar como classificado. E a gente tem o Guarani em 12º lugar, com 16 pontos marcados. E é importante explicar aqui o regulamento da Série C. É um turno único, tá? Ou seja, são 19 rodadas apenas e essa já é a 15ª, restam 5 jogos só. E o G8, eles classificam para uma segunda fase. Então a gente tem que analisar ali a diferença, ó, do Guarani 12º para o Floresta 8º. São 4 pontos de distância. Tirar 4 pontos em 15 não é tão fácil, não. Então a tarefa do Bugre é complicada nessa reta final. Mudou de treinador recentemente, né? Tirou o treinador do Ipiranga, inclusive, que está no G8. E aí vai ter que dar essa arrancada na reta final, se quiser voltar à Série B do Brasileirão. Eles vão para os confrontos, né? A Ponte Preta que vem de derrota para o líder Caxias, né? 2-1. Jogando fora de casa, e venceu o Floresta 2-1 jogando como mandante e perdeu do São Bernardo por 2-0. Tomou gol aí nos últimos 3 jogos, né? Mas é um time que empata muito pouco, né? A gente vê aí que ou vence ou eu acho que só teve esse empate contra o ABC. Eu acho que foi o único empate, de fato, que o ABC, inclusive, é o segundo time que mais empata, né? Só o Anápolis empata mais nesta série C. E aí uma campanha bem consistente, né? Muito bem fora de casa, né? Ele teve algumas derrotas em casa, inclusive. Perdeu para o Brusque, perdeu para o próprio Ipiranga, que é do Matheus Costa, né? Então conhece, né? Conhece o time da Ponte Preta, já enfrentou e já ganhou. Então tem esse ponto positivo aí para o Guarani, que vem mal, né? Até teve uma arrancada, pois é, velho. Mas a sequência recente é de 3 jogos sem vencer, 4 jogos... 3, porque... 2, na verdade, né? Porque tem a... Quer dizer... 3, na Série C são... Não, sem vencer na Série C já são 4 jogos, tá? Isso porque tá aparecendo nos jogos aí da Taça Paulista, né? Então a gente vai desconsiderar. Esse jogo contra o Primavera a gente nem coloca na conta, mas... Vamos lá, Série C. Vem de derrota em casa para o Náutico por 1-0. Perdeu para o Anápolis por 2-0. Anápolis que era um time ali do Z4, né? Aí empatou em 0-0 com o Ituano e empatou em 1-1 contra o Londrina. Ou seja, 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Essa Série C do Bugre, ela é dividida em 3 momentos. Ele começou muito mal, eu vou até conferir aqui se ele perdeu os 3... É isso mesmo que eu falei ali. Ele perdeu os 3 primeiros jogos, tá? Ele começou a competição ali na lanterna, aí teve uma arrancada aqui, ó, um pouquinho depois, tá? Deu uma arrancada, deu uma crescida, melhorou, e agora nessa reta final teve uma queda de novo. Tirou um treinador que estava no G8, né, de um concorrente direto ali, que é o Ipiranga, e agora tem que dar essa arrancada aí na reta final, se quiser buscar a classificação. E eu, inclusive, acho que esse fator, mudança de treinador e momento da equipe, acaba condicionando para ser um confronto muito mais sobre análise de contexto do que análise estatística aí, de fato, do Guarani, né? Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque é um jogo onde o favoritismo é muito alto da Ponte Preta e, ao mesmo tempo, um jogo que tende a poucos gols, né? Porque são 2 boas defesas, né? Isso. Ponte Preta tomou 13 gols e o Guarani tomou 12. Cara, aí vamos lá. Enfim. É isso que eu quis analisar aqui, tá? Esse jogo, em termos de estatística, se você não conhece o contexto das equipes, você só faz olhar tabela de classificação e resultados das equipes, números, essas são as 2 apostas aí, as melhores, digamos assim, né? Ou você vai numa aposta, numa vitória da Ponte Preta, ou no under 2,5, que a odd é muito baixa, inclusive, né? Só que, ao meu ver, a análise desse confronto passa muito por contexto, tá? O Guarani ele já vem de 3 jogos sem marcar gol até, são 4 jogos sem vencer. É um time que, nessa reta final aí de 5 jogos,
ele precisa vencer pelo menos 3. Talvez ele tenha que vencer até 4 se quiser buscar uma classificação, tá? A gente tá falando de Guarani, uma equipe que é campeão de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, cara, ao meu ver, é um clássico, as coisas se nivelam, então naturalmente, ao meu ver, essa discrepância de odds, ela já tá um pouco absurda por isso, tá? Eu não enxergo essa diferença tão grande, considerando que é um clássico local ali, o derby, né, campineiro. E esse momento do Guarani, com mudança de treinador, precisando dar uma volta por cima, ao meu ver, acaba condicionando para um jogo de gols, tá? Um jogo de gols. Eu, inclusive, gosto aqui do mais de 1.5, que paga 1,58. Só que qual é a minha análise para esse mercado? Se for para sair 2 gols nesse jogo, eu acho que o mais provável seja um 1-1. Seria o placar mais plausível saindo 2 gols. E não 2-0 para a Ponte Preta. Então, se você for aqui na aba de gols, você vai ver que o gol do Guarani tá pagando em 90, velho. E aí, em termos de odd, em termos de valor, eu enxergo mais valor aqui. É praticamente o dobro do valor investido. É uma odd muito alta que eu enxergo muito valor. Ah, mas o Guarani não tem um ataque tão bom e a Ponte Preta tem uma defesa muito boa. Eu sei, mas eu acho que passa muito pelo contexto a análise desse jogo. O Guarani precisa vencer urgentemente. É um clássico, as coisas se nivelam naturalmente. Tá com um treinador novo, naturalmente os jogadores tendem a correr mais para ter espaço na equipe. Então, pelo valor da odd, eu gosto muito desse gol do Guarani pagando em 90. Muito bem, então gol do Bugre, né? Nossa dica aí para o clássico campineiro pela Série C.